Trump garante que ele que está no comando da Venezuela nesse momento, mas já existe uma grande pressão da comunidade internacional para saber qual vai ser o futuro da Venezuela. Afinal, os americanos colocam algumas pré-condições para que a Delcy Rodrigues continue no comando, pelo menos de maneira provisória, e não há nada falando sobre uma eventual democracia ou até mesmo sobre uma participação mais efetiva dos líderes da oposição, como Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Será que os americanos de fato estão pensando na democracia venezuelana? Lembrando que a repressão aumentou bastante desde a queda do Nicolás Maduro. Falar um pouquinho também sobre o recado que o Departamento de Estado dos Estados Unidos colocou no seu perfil oficial, garantindo que o hemisfério ocidental é nosso, ou seja, o Brasil, que faz parte do Ocidente, estaria sob a tutela dos Estados Unidos, entender exatamente o que isso significa, e também falar sobre a ONU, que se posiciona sobre a incursão dos americanos na Venezuela, e eu diria que o resultado ele é cada vez menos importante, pelo menos na prática. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Pessoal, já entramos em 2026 e 26 e eu já tenho uma excelente proposta para vocês. Eu sei, né, que você tem muitas coisas para você fazer no seu dia a dia e tal. Posso dar uma dica excelente? Use as roupas da Insider. A Insider, ela é extremamente prática, parceiraça aqui do canal. E eu posso falar com muito orgulho, porque já usava a marca mesmo antes de fechar a parceria, tá? Por exemplo, estou com a minha Tech T-shirt. E por que que eu falo que ela é muito prática? Pode perceber, essa camiseta ela não é nova e ela tá com uma coloração praticamente igual ao original, então eles botam numa velocidade muito mais devagar do que as camisetas de algodão convencional. A gola, por exemplo, o tecido, né, o tecido modal, muito tecnológico, ele é muito resistente, não fica todo aquele esgarçado. O custo-benefício que você tem usando uma roupa da Insider, que é um modelo completamente atemporal, traz uma sensação, por exemplo, de conforto térmico, porque evapora o suor muito mais rápido, evitando aquele mau cheirinho no final do dia. Dentre outros benefícios, faz com que sua vida fique muito mais confortável e por um excelente custo-benefício. Lembrando que existem vários tamanhos, existem vários modelos, por exemplo, né? Tem a Tech T-shirt, mas também tem, por exemplo, a Core T-shirt, que é uma gramatura um pouco mais grossa, para quem tá um pouco mais, né, cheinho e tal. Esconde, molda bastante a silhueta, fica bem interessante. As camisetas Hailey, que são entre o chique ali, um pouco mais coloquial, também acho sensacional. As cuecas, que são, assim, excelentes, vou mostrar para vocês por motivos óbvios. E se você quiser ter acesso a tudo isso, seja para você, seja para eventual presente, utilizando o meu cupom Prof. Ricardo, 15% para quem for novo usuário e 10% para quem já for usuário tradicional da marca. Além do que existem vários kits, várias outras promoções que são cumulativas com o meu cupom e, claro, depende da maneira de pagamento. No Pix você pode conseguir também condições ali especiais. Não perde a oportunidade, entra no site da Insider que eu tenho certeza que você vai achar o produto perfeito para o seu ano novo. Tamo junto, use Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a Delcy Rodrigues, que era vice-presidente do Nicolás Maduro, ela foi empossada pela própria Suprema Corte do país, que é de maioria bolivariana, seja do Hugo Chávez, seja do Nicolás Maduro, como a presidente interina e reconhecido como a liderança oficial da Venezuela. E vamos ser sinceros, Diosdado Cabello, figura forte, continua como uma figura importante. O Padrino Lopes, por exemplo, também é uma figura importante, continua como liderança política da Venezuela. A Delcy Rodrigues, que é uma militante histórica de esquerda e nomeada pela própria Maria Corina Machado como a principal responsável pelas relações diplomáticas da Venezuela, seja com o Irã, seja com a Rússia, seja com a China, continua com uma liderança política da Venezuela. Ou seja, a gente teve a queda do Nicolás Maduro e da sua esposa, mas, na prática, a estrutura de poder bolivariana continua igual. Quando foi perguntado para o Trump, ele garantiu que ele está no comando da Venezuela e que não está num futuro próximo, no horizonte próximo, a ascensão de algum tipo de eleição ou coisa que o valha, já que se a Delcy Rodrigues cooperar com o governo americano, não há motivo para eventuais trocas. E não sou eu que estou falando isso. A gente teve, por exemplo, a própria CIA concluindo que as pessoas leais ao regime do Nicolás Maduro são mais adequadas para liderar a Venezuela. A CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. A Casa Branca se negou a responder essa reportagem do The Wall Street Journal, mas
A Caroline Leavitt e outras figuras políticas importantes da Venezuela, aliás, os Estados Unidos, deram declarações que foram muito nesse caminho. A Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, colocou que o presidente Trump é rotineiramente informado sobre a dinâmica política interna em todo o mundo. O presidente e a sua equipe de segurança nacional estão tomando decisões realistas, realpolitik, para finalmente garantir que a Venezuela se alinhe aos interesses dos Estados Unidos e se torne um país melhor para o povo venezuelano, né? E aí fica a pergunta, bom, então beleza, então o Trump, ele prometeu, né, que ele tá tirando o Nicolás Maduro, porque o cara é um ditador, desrespeitou os direitos humanos, é um líder da atuação do narcotráfico. Aliás, enquanto eu gravava, surgiu a informação que, na verdade, mudou um pouco a prerrogativa do que os americanos consideram do Nicolás Maduro. E eu sempre trouxe isso para vocês. O cartel Los Solis, ele não tem um chefe exatamente, uma organização extremamente difusa, que existe desde antes do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro. O cartel Los Solis, ele faz uma referência aos sóis dos generais venezuelanos, e é fato sim que tanto Hugo Chávez, extremamente militarista, quanto o Nicolás Maduro passavam um certo pano para essas atividades, porque os generais tinham acesso a uma espécie de segundo salário com o tráfico de drogas, e como existe uma relação muito forte entre o bolivarianismo e o militarismo, os militares tinham ainda mais motivo para apoiar o regime, tanto chavista como também o Nicolás Maduro. E aparentemente os americanos agora trocaram, né, essa referência do Maduro sendo um líder do cartel para ser alguém que colaborava com a comercialização de entorpecentes. Acho que é um dado bem sensível. Mas ele está agindo ou ele está cooperando com a Delcy Rodrigues, que é uma figura altamente influente do regime bolivariano. Quando isso foi questionado para ele, como eu falei, né, ele falou que ele que comanda o país, mas também foi questionado sobre a questão da Maria Corina Machado. E tanto ele como Marco Rubio foram muito enfáticos. A Maria Corina Machado é uma mulher muito legal, mas que não tem o respeito para liderar a Venezuela. Professor, mas não pode ter a convocação de novas eleições, tal? Então, pelo que a gente tem até o momento, claro que nesse momento discutir legalidade, direito internacional, direito interno, é muito complicado. Mas a Suprema Corte, ontem, quando nomeou a Delcy Rodrigues como a presidente interina da Venezuela, colocou que, nesse momento, o Nicolás Maduro está afastado temporariamente. Por quê? Porque não existe o dispositivo na Constituição o que acontece se o presidente ele for capturado pelos Estados Unidos. Não existe isso, né? Então, a Suprema Corte, que é de maioria bolivariana, teve que dar a sua interpretação e colocou que ele está temporariamente afastado. Isso permite que 90 dias a Delcy Rodrigues comande, durante mais 90 dias, ou seja, prorrogáveis, ela pode continuar no poder, e aí, eventualmente, caso ele não volte, teriam que se convocar novas eleições, ou seja, um prazo de pelo menos 6 meses. Os Estados Unidos garantiram que vão continuar coordenando com ela enquanto ela coordenar com as ações americanas. Só que o problema é que, assim, pelo menos para a oposição ou para as pessoas que gostariam, né, que a Venezuela se tornasse mais democrática, se livrasse do regime bolivariano, ter a queda do Nicolás Maduro era uma parte, mas não era o objetivo final. O que vem sendo colocado pela oposição da Venezuela é que talvez a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez tenham sido usados pelos Estados Unidos para os seus objetivos principais. Por exemplo, nós temos hoje, segundo os dados da oposição, cerca de 860 presos políticos na Venezuela. Houve alguma movimentação no sentido dos americanos exigirem a soltura desses presos políticos? Não houve. Inclusive, até familiares do Edmundo Gonzalez, partidários da Maria Corina Machado, estão presos. A gente tem, nesse momento, o que a gente chama de os coletivos, que são milícias armadas que são apoiadas pelo regime Maduro ou pelo regime bolivariano, que estão nas ruas vistoriando celulares, eventualmente ali vendo quem tenha falado mal do regime Maduro ou que tenha comemorado, por exemplo, a ação, a intervenção dos Estados Unidos. Entendo o que eu estou falando. Depois da queda do Maduro, não teve nenhum tipo de movimento em relação à flexibilização aos partidos de oposição, à mídia de oposição. Pelo contrário, a repressão aumentou bastante. Por exemplo, ontem à noite, até começou a especular que poderia ter a Venezuela envolvida em algum tipo de golpe estava acontecendo. Por quê? Porque próximo ali do Palácio de Miraflores, começou um monte de tiroteios. Aparentemente, pelo que foi averiguado, era um próprio drone venezuelano que os militares começaram a suspeitar de algum tipo de atividade dos Estados Unidos e alvejaram aquele drone.
Olha o estado de atenção que os militares, que as milícias que apoiam o regime bolivariano estão. A repressão aumentou, a censura aumentou, muito possivelmente eventuais perseguições políticas. Ah, você estava alinhado com o regime dos Estados Unidos, você participou da ofensiva. Cara, vai continuar. E os americanos estão respondendo isso como? Dando apoio à democracia? Não, cara, de novo, os americanos não prezam pela democracia, eles prezam pelos seus próprios interesses. E entendam que quando eu falo isso, eu não estou criticando os Estados Unidos, porque todas as nações fazem isso. Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Cada nação pensa no seu próprio interesse. A gente teve, por exemplo, o próprio Marco Rubio colocando que a Maria Corina Machado é uma pessoa fantástica, mas que nesse momento estamos lidando com realidades imediatas. E a realidade imediata é que, infelizmente, a maior parte da oposição fugiu da Venezuela. Quando a gente fala que os Estados Unidos querem governo que atue de acordo com os interesses americanos, a gente tem a Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, que não tem influência política local, não controlam a mídia, não controlam o exército, não controlam as milícias, não controlam a Assembleia Nacional, não controlam a Suprema Corte. Pensa você, para os interesses americanos, é mais fácil você ameaçar Delcy Rodrigues para que a Delcy Rodrigues governe de acordo com os interesses americanos. E o Trump já fez isso, hein? Olha, Delcy Rodrigues, se você não governar de acordo com os interesses dos Estados Unidos, coisas muito piores do que aconteceu com Nicolás Maduro podem acontecer com você ou com outras lideranças venezuelanas. É mais fácil você se juntar com quem já tem o controle de toda essa estrutura de poder, mesmo que mantenha um regime autoritário, ou lutar por uma democracia tal. Cara, convenhamos, isso vai se caso por um segundo momento. É óbvio que vai porque não interessa. Os americanos não estão lutando pela finalidade democrática na Venezuela, tá? Quando foi perguntado para Maria Corina Machado, ela falou que a Delcy Rodrigues é uma das principais arquitetas de tortura, perseguição, corrupção, narcotráfico, e o Edmundo Gonzalez também prometeu que ele vai voltar para a Venezuela para retomar o cargo que ele acha que ele merece, que é o cargo de presidente, já que, segundo a oposição, pela contabilização das atas, ele teve mais de 70% dos votos. A questão é que eu não sei se os americanos vão apoiar a volta da Corina Machado. Existem especulações, isso da mídia americana, que o Trump teria ficado chateado porque a Maria Corina Machado recebeu o Nobel da Paz e ele não. Tanto que ele mesmo, em acordo com o presidente da FIFA, criou um prêmio pela paz que não existia, para ele receber esse prêmio pela paz. Ou seja, o Trump não está interessado em uma redemocratização ou algum tipo de governo um pouco mais livre na Venezuela. E segundo a própria mídia dos Estados Unidos, para que a Delcy Rodrigues ou o regime bolivariano não seja capturado, transformado, não haja mais novas incursões na Venezuela, algumas pré-condições foram colocadas. A primeira pré-condição é que a Venezuela combata a atuação do narcotráfico e de algumas milícias locais, que expulse agentes iranianos, cubanos ou outras nações hostis à Venezuela e que a Venezuela pare de comercializar petróleo com nações inimigas dos Estados Unidos. Talvez com a China, talvez com outros regimes que não apoiem os americanos. Cara, olha que maluquice isso. Os Estados Unidos estão intervindo no país, não estão, como eles alegaram que fariam, lutando pela democracia e impondo que a Delcy Rodrigues pode continuar com seu controle estatal, controle da Assembleia, controle das milícias, controle do Exército, desde que pare de negociar com inimigos dos Estados Unidos. E, vamos ser sinceros, quando eu falo inimigos, muito possivelmente a China, que é uma grande parceira comercial dos venezuelanos. Em troca, prometeu o fim das sanções e o acesso a ativos congelados, grande parte desses ativos que estariam, inclusive, no Catar. Por isso que eu trago para vocês. Se você achava que a intervenção americana promoveria uma democracia na Venezuela, eu diria que não é exatamente o caminho que os americanos estão seguindo, pelo menos nesse momento. Outra informação que mostra muito isso foi tanto que o Departamento de Estado colocou no seu perfil oficial, colocando que esse é o nosso hemisfério, quanto a declaração, por exemplo, que o representante dos Estados Unidos na ONU deu sobre a incursão americana na Venezuela. Ele deixou bem claro que não está lutando por uma democracia e tal, que é a representação dos interesses dos Estados Unidos na América. Ele falou que não vai deixar, acabou a época que nações inimigas atuavam de acordo com seus interesses numa região de tão grande influência da América.
Quando foi perguntado para o Marco Rubio, né, sobre algumas questões relacionadas a essa declaração, ele falou que o hemisfério ocidental é onde os Estados Unidos vivem e que ele não vai permitir que o hemisfério ocidental seja a base de operações de adversários concorrentes ou rivais dos Estados Unidos. Então quer dizer que os americanos, só porque o Brasil está no hemisfério ocidental, pode que assim, ele não falou exatamente o que que é uma base de operação. Uma base de operação são investimentos, produção industrial. E aí eu trago para vocês uma grande preocupação que me gera até um desabafo com vocês. Esse ano nós temos eleições brasileiras. Esquece direita e esquerda, é uma questão de soberania, porque os Estados Unidos também não estão muito preocupados se é direita e esquerda. Quando os americanos intervêm no Iraque e retiram o Saddam Hussein não era um líder de esquerda. Quando retira o Muammar Gaddafi, agora quando retira o Nicolás Maduro, que também é de esquerda, mas enfim, entende? Não tem necessariamente essa diferença entre direita e esquerda. É representar ou não os interesses. A Delcy Rodrigues é claramente de esquerda. Se ela governar de acordo com os interesses americanos, estamos junto para os Estados Unidos. Sabe quem é o país mais influente na América Latina? Com certeza é o Brasil, que vai passar por um processo eleitoral. O Brasil estava discutindo até um passado recente: vamos criar uma alternativa ao dólar, vamos fazer pagamentos com moedas locais, o NDB vai substituir o FMI, vai substituir o Banco Mundial. O Brasil não faz parte oficialmente, mas recebe altos investimentos chineses, seja por meio de infraestrutura, a ligação, por exemplo, bioceânica, conectando o Porto de Ilhéus ao Porto de Xangai, no Peru, com tanto o estudo da onde vai ser construído, como também os investimentos para a construção sendo feitos pelos chineses. E aí, será que isso fere a segurança nacional? Ou será que isso é uma base de operação de um inimigo, de um rival na América? Vocês estão entendendo o imperialismo americano nesse sentido? Quem os Estados Unidos achar que não deve atuar no Brasil, não vai atuar, porque fere os princípios da segurança nacional americana. Faz isso em relação ao México, faz isso em relação à Groenlândia. Então, existem até pessoas nos próprios Estados Unidos que estão colocando que pode haver algum tipo de ingerência nas eleições brasileiras nesse processo eleitoral. E, de novo, galera, tanto faz, hein? Se o Lula, que é de esquerda, cooperar com os Estados Unidos, apoia o Lula. Se, sei lá, quem vai ser o candidato da direita cooperar, apoia os Estados Unidos. Então, é questão preocupante, porque a gente está passando por um novo momento da geopolítica internacional. O America First, primeiro pensar nos interesses americanos, para depois pensar nos interesses globais, nas grandes cooperações internacionais, está cada vez mais evidente do que nunca. E para finalizar, galera, a gente teve também a ONU discutindo a incursão. O Brasil condenou as ações, a China, por exemplo, falou que não vai deixar os Estados Unidos se comportarem como juízes do mundo. A Rússia, hein, que também feriu a carta da ONU, invadindo a Ucrânia, falando de, os americanos são hipócritas, estão desrespeitando, exigimos que o Maduro volte para a Venezuela. E vamos ser sinceros, depois dessas declarações enfáticas, colocando que os Estados Unidos violaram o direito internacional, qual medida vai ser tomada contra os Estados Unidos? Entende? Mais uma vez, ressalto, os organismos multilaterais estão com cada vez menos credibilidade. E isso, de fato, é uma coisa muito preocupante, porque se você não tem uma espécie de convenção internacional que regule as disputas internacionais, a lei do mais forte vai passar a valer. É por isso que cada vez mais a gente vê processo de militarização no Japão, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na própria OTAN europeia. Por quê? Porque se você não tem uma regulação internacional, o país que for mais forte vai conseguir levar as disputas internacionais. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.